Graça e paz, povo de Deus. Fique de pé. Vamos aproveitar esse momento de quebrantamento, porque esse louvor agora é um clamor. Vamos dizer para Deus quebrar o nosso velho homem, a nossa velha natureza, que é arrogante, prepotente. Ela é dura como o aço, ela não se molda, ela não se curva, ela é resistente. Mas quando o nosso eu é quebrado, o Espírito Santo tem liberdade de operar e de atuar na nossa vida. Aleluia. Fecha teus olhos. Aleluia. Aleluia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aqui tem um povo que ainda clama, que ainda deseja a presença do Eterno. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele reina, Ele reina, Ele reina, Ele reina, de eternidade em eternidade. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Você que tem a sua Bíblia e ela é sua companheira, ela é seu manual de instrução, pegue na tua mão. Você que usa a tecnologia, fique à vontade e abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Eu vou fazer melhor. Eu vou ler todo o texto e todo o contexto, para a gente entender melhor. Verso 13 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Digam aleluia. Muito bem. Onde passaremos a nossa eternidade? Eu vou parar de usar o plural, eu vou dizer assim: aonde você passará a eternidade? Porque a morte não é o fim. A morte é o princípio da vida eterna ou da condenação eterna. E a escolha se faz aqui. Há muitas pessoas que se preparam para a morte física. Já é um avanço. E tem pessoas que não se preparam para isso. Como que a pessoa se prepara para a morte física? Ela compra um jazigo. Todo mundo sabe o que é jazigo, né? A minha família comprou em Belo Horizonte. A minha família, quando alguém parte, não tem aquela dificuldade de pagar
um local para sepultar alguém da família. É um cuidado, é uma preparação para a morte. Ou outros já compram o plano funerário. Esse é o nome que se dá? Esse é o nome? Plano funerário. Porque vai chegar a hora de morrer e tem um gasto tremendo para morrer. Tem que ter uma música que diz: tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, ainda tem que pagar para morrer também. E uma pessoa sensata, ela prepara para a morte, para não deixar a família às vezes em maus lençóis. Mas a melhor maneira de nos prepararmos é recebendo a Jesus como Senhor e Salvador pessoal da nossa vida. Porque eu falei alguma coisa errada aqui? Vocês ficaram calados. É para dizer assim: glória a Deus, é isso mesmo, pastor. Porque quando nós abrimos o nosso coração e recebemos a Jesus como Senhor e Salvador pessoal da nossa vida, porque a salvação ela é individual, ela é pessoal. Quando nós abrimos o nosso coração e Jesus entra, Ele nos garante um lugar na eternidade. Ele diz: vocês não ficarão sozinhos aqui quando eu partir para a eternidade. Quando eu partir para o meu Pai, vocês não ficarão sozinhos. Eu rogarei ao Pai para que Ele envie o Consolador, para que Ele esteja convosco o tempo todo, nos dando força, entendimento, ensinando todas as coisas, ensinando vocês a guardar tudo que vocês têm escutado. A gente não está sozinho. Quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, a presença dEle entra na nossa existência. E quando Ele entra e assume o lugar, quando Ele assume a nossa interioridade maior, o eu fica do lado de fora e Jesus está sentado no trono. Ele controla, Ele nos direciona a fazer todas as coisas. Amém? Antes de Jesus subir ao céu, Ele fez uma promessa: eu vou preparar-vos lugar. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1, 2, 3, 4. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar lugar. E quando for e vos preparar lugar, virei para vós, para que vocês para que onde eu estiver, estejai vós também. É uma promessa de Jesus. Há uma morada na eternidade. Amém? Esse texto aqui que lemos fala de duas coisas. Fala do arrebatamento da igreja e da volta de Jesus. São dois eventos distintos, separados um do outro. Arrebatamento da igreja é quando a igreja sobe a encontrar com o Senhor nos ares. Ninguém verá Jesus. Está ouvindo? Ninguém verá Jesus. A igreja sobe, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que já partiram antes de nós, que são crentes em Cristo Jesus, esses serão ressuscitados primeiro. E depois nós, os vivos que ficarmos, seremos transladados, arrebatados. Encontraremos o Senhor nos ares. Estaremos num período chamado bodas de cordeiro, ou bodas do cordeiro, 7 anos. Amém, igreja? Qual é a diferença, pastor, do arrebatamento da igreja para a segunda vinda? No livro de Mateus, capítulo 24, verso 30, aqui fala que o povo de Deus, a igreja é arrebatada, mas ninguém vai ver nada. Mas no livro de Mateus, capítulo 24, verso 30, diz que Ele voltará
depois do arrebatamento da igreja, ele voltará e todo olho o verá. E a Bíblia diz que ainda que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Amém, amém, amém. Olha o que Paulo fala. Ele confirma isso. Eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito àqueles que já partiram, mas atentai-vos, porque ele virá. Ele virá, e baseado no livro de Zacarias, capítulo 14, verso 4, ele pisará no Monte das Oliveiras, e o monte vai rachar ao meio, o monte vai dividir, e ele entrará por uma porta que está fechada nos muros de Jerusalém. Há uma porta lacrada, porque há uma esperança. Os judeus acreditam que Jesus vai entrar por aquela porta dourada, e ele virá. Quer eu creia, eu não, ele virá, porque os sinais são evidentes. Ainda que eu não queira acreditar, ainda que eu diga assim, não, eu não acredito nessas coisas, os sinais estão gritando perto de nós. Ele disse que haveria fome, guerra, terremoto, que levantaria filho contra pai, pai contra filho. Isso já existe desde sempre. Mas me dê outra coisa, pastor. Hoje a gente vive na era da IA. É ou não é? Nos ajuda? Muito. Mas hoje a gente vive na era da inteligência artificial. Você pode perguntar qualquer coisa para a IA, que ela te fala. Não é mais a Barça. Quem é da época da Barça aí, levanta a mão. 2 pessoas só. Tu é jovem, Arana. A minha mãe vendia Barça, e quem tinha Barça é porque tinha condição de ter um dicionário daquele, né? Hoje a IA responde. Pergunta para a IA, que a IA responde, né? Turma da tecnologia. Ora, só que hoje, além da IA, existe a identidade digital. A identidade digital você não compra e você não vende. A identidade digital vai monitorar você em tudo que você fizer. Toda transação comercial, bancária que você fizer, não tem como, você vai ser rastreado. Esse é um sinal. Pastor, esse é o sinal da besta. É uma das marcas da besta. Mas tudo isso são sinais que antecedem a vinda do Senhor, porque Ele vem. Qual é o outro sinal? Quando a oliveira dá os seus frutos. Que é isso, pastor? É quando Israel voltar para casa. E eles já voltaram. Quem gosta de história, até o 1º século, quem dominava o mundo foi Roma. Se você não sabe, a Igreja Católica dominou por 1200 e tantos anos. Religião oficial. No século 20, quem dominou o mundo foi a Turquia, os turcos. Logo em seguida, na década de 60, foram... Quem veio depois? Os árabes, que aliás os muçulmanos vão dominar o mundo, se você não sabe disso. Eles chegam numa nação dizendo: nós vamos nos adequar à carta magna do país, a Constituição de vocês. E eles chegam, vão para um bairro
e eles começam a expandir, e depois arrumam a confusão do diabo, se você não sabe disso. E se você não sabe disso, eles já estão aqui nesse país, e já estão dominando o mercado, só que ninguém vê, que eles trabalham ocultamente. Então, na década de 60, os árabes dominavam, mas no ano 1967, teve uma guerra de 6 dias, porque Israel estava querendo a sua independência. Então os países árabes se uniram, e se você não sabe, Israel está no meio de 70 países inimigos. Não entendi, pastor. E é o menor país que você possa imaginar, menor do que o Sergipe, que é o nosso menor estado. Israel está cercado por seus algozes, mas a graça de Deus está lá, a presença de Deus está lá, o poder de Deus está lá. E eu vou te dar uma dica aqui que vem do céu, e a Bíblia para você. Não tenho certeza se é o verso 6 do capítulo 122 de Salmos. Prosperará aquele que ora pela paz de Jerusalém. Acha para mim, Ana, por favor. Salmo 122, verso 6, se não me falha a memória. Uau. Orai pela paz de Jerusalém, e sejam prósperos os que te amam. Infelizmente, líder da nossa nação trabalha contra Israel. Sempre nas minhas orações eu oro pela paz de Jerusalém, eu oro pela paz em Israel, eu oro para que os anjos de Deus estejam protegendo e envergonhando todas as nações que se levanta contra o povo que Deus separou para Ele, porque eles são diferentes, quer você queira ou não. Quem está entendendo, diga amém. Nós somos gentios. A graça nos alcançou. Jesus veio para os judeus, eles o rejeitaram. Agora Jesus é nosso. Agora Jesus é meu. Quem conhece essa musiquinha? Ele veio para o que era seus, mas eles rejeitaram. Jesus agora é meu. Jesus chorou entrando em Jerusalém. Jesus chorou entrando em Jerusalém. Ele veio para o que era seus, mas eles rejeitaram. Jesus. É só nós, pastora Bela, que conhecemos isso. É só nós conhecemos esse hino. Esse é um sinal. Em 1967 houve a guerra de 6 dias. Israel venceu, estabeleceu, se tornou Estado. Os árabes ficaram enfurecidos, porque até então Israel andava peregrinando pelo deserto, vivendo em terra que era deles, mas como se fosse terra dos outros. Os palestinos reclamam a terra que é de Israel. Israel só foi cedendo. Eu estive lá, eu conheço um pouquinho. Eu não sou PhD na história de Israel, mas Israel sempre cedeu para não arrumar confusão com os muçulmanos. Olha, nós queremos o fundo do seu quintal, tá bom, fica. Mas essa terra é minha, mas já que vocês querem, fica. Aí, eu quero a cozinha de vocês, tá bom, fica. Chega um momento que não dá mais para ceder. Está ouvindo? Israel sobrevive pela graça. Israel sobrevive pela misericórdia, porque Israel é o termômetro do mundo. Quer saber como é que está a situação do mundo? Olha para Israel. E interessante que ultimamente eu não tenho visto muitas notícias sobre Israel. Abafaram. Não se fala mais da guerra da Ucrânia com a Rússia, mas existe centenas de guerras no mundo hoje. O que é isso, pastor? Centenas de guerras espalhadas pelo mundo afora.
mas não fala nada sobre Israel. De vez em quando fala do Hezbollah, não é isso? De quando em vez fala de algum exterminador lá. Muito raramente. Esse é o sinal. Quando Israel se tornou uma nação, esse é o sinal de que Jesus está às portas, que Ele está vindo. A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ao som da trombeta. Isso quer dizer, se tiverem sido mortos desde a época de Noé, ou antes de Noé, eles ressurgirão. Isso significa que se estiver no mais profundo dos mares, dos mais poderosos mares que existem por aí, que está lá, atolado lá nas profundezas dos oceanos, eles vão se unir ao Espírito e subirão. Você ouviu? Se unirá ao seu Espírito e subirão. Ué, pastor, mas se morreu, o Espírito saiu deles, mas eles vão se unir novamente para encontrar com o Senhor Jesus em algum lugar nos ares. Eu não sei onde será, eu só sei que é nos ares. E a Bíblia diz: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Amém, amém? Agora dá uma olhadinha no livro de Mateus capítulo 20, verso 30. Colocou lá, Ana? Colocou? Pronto, está aí. Todo olho. Então se verá o Filho do Homem. Não é esse não? Vamos lá. Não é 20 não, filho. 24. O que eu falei? 20. Sólido. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Agora vai. 31. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Amém, amém? Pastor, me dê mais um sinal evidente, claro. Não dá para ser palpável, mas dá para ser visível. É o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, se cumprindo a promessa de Joel capítulo 2, verso 28. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Isso repete o livro de Lucas 21, verso 24. É o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Atos 2, 17 confirma isso. O mundo não vê, o mundo não conhece, mas nós conhecemos a manifestação de Deus, a manifestação do poder de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. E ai de nós se não tivesse o Espírito Santo para nos conduzir. O Espírito Santo é a presença de Jesus dentro de cada um de nós. Amém? Então o grande derramamento do Espírito Santo tem muitas finalidades, mas a maior dela é preparar a igreja para o arrebatamento. Por isso eu volto a perguntar: onde você passará a sua eternidade? Porque tem acontecido muitas coisas. A Bíblia diz que se for multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, o amor de muitos se esfriará.
Como é que está o seu coração? Está aquecido? Como é que está a sua alma? Está aquecida? Como é que está o seu espírito? Está aquecido? Ou você está desfalecendo e não percebe? Ou você está submergindo e não percebe? A presença do Espírito Santo é para aquecer você, é para colocar fogo dentro de você, é para incendiar a sua alma, para incendiar o seu espírito, para que gere vida. Porque sem essa luz brilhando dentro de nós não veremos o Senhor. Sem essa luz brilhando dentro de nós, é mais ou menos a parábola das 10 virgens: 5 estavam prontas e 5 não. E essas 10 virgens representam a igreja. Só que uma igreja avivada, uma igreja ativa, reativa, e uma igreja morna, parada, sem ação. Nós somos igreja. E a pergunta é: que tipo de igreja nós somos? Que tipo de igreja temos sido? Uma igreja que avança, uma igreja que não retrocede, uma igreja que não tem medo, uma igreja que parte para cima? Que tipo de igreja nós somos? A cruz, ela nos livra, nos salva do mundo. E o Espírito Santo nos livra de uma igreja formal, fria, nos livra de uma igreja sem vida. O Espírito Santo nos livra de uma igreja que não tem o temor de Deus. Por isso a importância do Espírito Santo na nossa vida. Sem a presença do Espírito Santo eu não sou nada. Sem a presença do Espírito Santo você não é nada. Sem a presença do Espírito Santo a igreja não é nada, porque a essência da igreja é a presença do Espírito Santo. Então deixa o Espírito Santo encher o teu coração, deixa o Espírito Santo encher a sua vida, amém? E Deus tem dado tudo isso para a gente. Nós temos gozado dos benefícios do Senhor, nós temos gozado do favor do Senhor, das benécias do Senhor, dos benefícios do Evangelho que traz para cada um de nós. Nós temos usufruído de tudo isso gratuitamente. O que temos feito com isso? Quem está entendendo, diga amém. A igreja está cheia de privilégios. Dá uma olhadinha aí, Apocalipse 21, 26. Essa é a igreja vencedora. Deus trará a glória e a honra das nações sobre nós. Continue. Nela nunca mais, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Esse é o final de quem tem o nome escrito no livro do Cordeiro. Esse é o final de quem tem o nome escrito no livro da vida, os benefícios do Senhor, aqui na terra e na eternidade. Porque você pode usufruir de muitas coisas boas que Deus tem para nós aqui. Se crês no Senhor, se buscar o Senhor, a Bíblia diz que se buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, se obedecermos ao Senhor, comeremos o melhor dessa terra. Quem acredita nisso? Então chega de amassar o barro. Agora tem pessoas que guardam essa parte aqui. Chega de amassar o barro, chega de construir pirâmide para Faraó. É tempo de você levantar a sua própria pirâmide com suas próprias mãos e conquistar no nome de Jesus. Essa é a parte que a igreja gosta, é aquela parte motivacional, entendeu? Mas isso não sustenta a igreja. Isso é só mais uma pitadinha assim, para dar um ingrediente
O que sustenta a igreja é a presença do Espírito Santo, é a sua vida de oração, é jejum, é consagração, é leitura da palavra, é presença de Deus. Isso sustenta a igreja no caminho. Eu amo pregar a palavra motivacional, e às vezes faço até papel de coach, mas fora daqui, porque isso só massageia o ego da gente. Aí a gente fica inflado, entendeu? Agora eu me agiganto. Eu posso. Agora eu vou conquistar. Eu vou. E o eu está tomando conta. Eu vou afundar. Mas tem pastor, mas tem pessoas que conquistam. Eu sei. A sua mente é um negócio assim surreal, com uma capacidade tremenda. Você pode sim, mas a sua base nunca pode deixar de ser o Evangelho. Só um aleluia Jesus aqui. Você pode crescer, você pode prosperar, você pode avançar, você pode conquistar, você pode ficar rico, você pode ficar milionário, até bilionário, mas a sua base tem que ser Cristo. Você tem que ser cristocêntrico. Jesus sempre tem que estar no centro da tua existência. Amém, amém. Aí Jesus rebata a igreja, e depois ele vem e estabelece seu reino milenar. Aleluia, maravilha. Tem uma chance ainda de ser salvo pelo conhecimento da glória de Deus. Mas a Bíblia fala que Satanás será solto. Dá uma olhadinha no capítulo 20 de Apocalipse. Do verso 7 em diante, prometo que não demoro muito, termino no horário, acho. Péssima notícia, né? Mas é Bíblia fazer o quê? Tem que pregar. Olha lá, ó. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então Satanás será solto. O que ele vai fazer? O que ele sabe fazer bem. Sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Tem uma guerra chamada Armagedon, e eu estive lá no Vale do Megido. É um lugar onde já se travaram 32 batalhas e já foi construída 20 cidades. É um ponto estratégico de combate. Quem domina aquela região domina a guerra. Vai ter uma batalha lá, o Gog e Magog, lá no Vale do Megido, o Vale do Megidon, o Vale do Armagedon, a fim de reuni-las ali para peleja. O número desses é como a areia do mar. A gente já falou muito sobre escatologia aqui, né? Todos os exércitos vão se unir. Esses inimigos de Israel vão se unir. Rússia, China, todo mundo vai se unir. Imagina, só Deus para dar graça para Israel, como tem dado. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram os acampamentos dos santos. E a cidade querida, que cidade querida que é? Que cidade é essa, querida? Jerusalém. Por que é Jerusalém? Esse em é plural, porque tem 2 Jerusalém. Existe uma Jerusalém terrestre e uma Jerusalém que João viu. Eu vi a nova Jerusalém descendo do céu. Não desceu, descia do céu. Sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Continue. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Tá bom, deixa. Agora vai, deixa lá. Onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Esse é o final de todos aqueles que se levantaram contra o Senhor. Mas pastor, que povo é esse? Que criaturas são essas? São pessoas que nesse período milenar não aceitaram o conhecimento da glória de Cristo.
E Satanás o seduziu para levantar-se contra Deus. E o final deles, você viu aqui. Quem está entendendo, diga amém. Então, após essa destruição toda, aí Jesus entrega o cetro, porque Jesus tem uma missão. Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Foi um homem que foi vencido. Então Jesus se fez carne e habitou entre nós para vencer o Satanás e guerrear as nossas batalhas, guerrear as nossas guerras e entregar o cetro, a vitória para o Senhor. Agora tinha o livro de 2 Coríntios, 1 Coríntios 15, 13. 1 Coríntios 15, 13. Estou terminando, tá bom? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Os mortos vão ressuscitar primeiro, e depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Amém? Amém, amém? Então a função de Jesus é vir fazer esse ministério, resgatar, buscar o que estava perdido, nos comprar, pagar o preço, para dizer: Pai, a missão, como é que diz no exército isso? Missão dada, missão cumprida. Jesus tem uma missão. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós estávamos perdidos, irremediavelmente perdidos, mas Ele fez cair sobre Ele a maldição de todos nós, para que nós tenhamos vida. Amém, amém? Aí o que será o final da morte? O final da morte, que é um dos maiores adversários do homem, será lançada no lago de fogo e enxofre, preparado pelo diabo e seus anjos, pela besta, mas infelizmente os ímpios, aqueles que rejeitaram e que não aceitaram. Por isso a pergunta de novo é: aonde você vai passar a sua eternidade? Porque a vida não acaba aqui. Aqui é só o princípio. Todos nós aqui estamos só num período probatório. Passa na prova, tá bom? Em nome de Jesus, passa na prova. O seu bem, passa na prova, passa na prova, passa na prova. Aí fica difícil. Não. Tira pelo menos 5 que você vai passar na prova. Eu sei que tem que ser no mínimo 6, 7, né? Agora já é 6, né? Mas a graça de Jesus sempre dá uma puxadinha para cima, entendeu? Como a gente já vive num país que tem que aprovar todo mundo, mesmo sendo reprovado, não é? Não é assim? Mas nós vamos ser salvos não por merecimento, é pela graça. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9: não por obras, para que ninguém se envaideça, ninguém se vanglorie. É pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Graça é graça porque nos falta alguma coisa. E se está faltando alguma coisa, a graça vem e preenche. A graça vem e cobre. Amém, amém? Que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Papai do céu, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê graça, e mais graça, e abundante graça, para a gente permanecer firmes na presença de Jesus. Que nada nesse mundo possa nos afastar da presença dEle. Porque a palavra do Senhor diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? E olha o que está à minha disposição e à sua disposição. Efésios 1:3 diz que todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais está à nossa disposição. E eu não quero perder isso, nem aqui e nem lá. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo Jesus, todas as bênçãos dos céus e da terra está à minha disposição, está à sua disposição. Toma posse e viva Jesus, viva na presença dele. Amém, amém? Glória a Deus. Fica de pé, por favor. Bem-vindos a todos que estão aqui pela primeira vez. Estou vendo ali uma jovem ali, um jovem lá, a sobrinha do Hamilton, Daniela, essa senhora que está aqui na frente também, eu já vi ela. Mas todos que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz. Uma semana abençoada para todos nós.